Glória a Deus. Shalom a todos os jovens aqui do Tropa. Meu nome é Rony. Shalom a todos os jovens também que estarão acompanhando esta reunião, esta gravação, né, pelo nosso canal do YouTube. Você é muito bem-vindo a este ministério Tropa de Elite de Jesus. E você é muito mais ainda bem-vindo à família de Cristo. Amém? Que você seja resgatado, seja fisgado pelo amor do nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Quero trazer aqui a lembrança um pouquinho daquilo que nós falamos na aula passada. Se você perdeu a aula passada ou talvez não se recorda, eu acabei de postar lá no YouTube a nossa aula de semana passada. Então você pode entrar lá, assistir novamente, fazer as anotações pausadamente, e você terá um estudo aí do que o início daquilo que nós estamos falando. Amém? Pegue sua Bíblia, vamos lá, vamos continuar lendo de onde nós paramos. Eu quero relembrar um pouquinho. Pode deixar sua Bíblia separada aí no texto de Romanos 5, e nós já vamos dar continuidade naquilo que nós estávamos falando. Semana passada nós falamos um pouquinho do princípio, né? Para que a gente tenha uma ideia do que nós vamos falar, tá? Nós vamos falar um pouquinho aqui, a ideia é falar um pouquinho sobre o pecado, mas o Senhor colocou no meu coração de nós abrangermos um pouco a respeito desse assunto. Então, nós começamos literalmente lá do princípio, né? Falamos do princípio da criação, quem que criou o homem. Lembra que nós falamos, né? Quem que é Deus, né? O que é Deus, além de ele ser Deus. Nós, através das Escrituras, vemos que a Bíblia diz que Deus ele é Espírito, né? Nós vemos que o Senhor, junto com, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, então formou o homem do pó da terra, né, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Isso nós vemos lá em Gênesis. E nós vemos também, então, que o homem foi feito alma vivente, né? Vemos, então, que o homem, ele assim como Deus se manifesta em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, nós vemos também o homem tripartido. Você reparou nisso? Como espírito, alma e corpo, né? Então, nós somos também semelhante ao Altíssimo. Amém? Nós compreendemos também, semana passada, que quando o homem pecou, e o Senhor tinha avisado o homem que se ele desobedecesse, no caso, né, comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele certamente morreria. E nós, semana passada no quadro que nós fizemos os desenhos, entendemos que a morte começou assim como a vida, ou seja, a nossa vida começou pelo Espírito, a morte também começou no Espírito, né? Então, a partir do momento que o homem pecou, automaticamente o homem foi desligado no seu espírito com o Espírito de Deus. Agora ficando então apenas a alma e o corpo do homem. E aí o que que acontece? Passou a morte para todos e o corpo do homem então foi como se a gente costumasse dizer assim que ela foi infectado, né, por este pecado que entrou no mundo. Então esse pecado agora ele está no corpo. E já que esse pecado está no corpo, o corpo não vai querer fazer outra coisa, até porque a Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado, não é mesmo? Então o corpo ele não vai fazer outra coisa a não ser pecar. Amém? Aqui em Romanos 5, a partir do versículo 12, né, só trazendo à memória o que nós falamos semana passada, eu acabei perguntando para vocês, né, o que que nos levava para o inferno? O que que nos condenava ao inferno? É os pecados que eu cometo ou foi o pecado de Adão? Então, através aqui desse texto, tanto Romanos 5:12, tanto aqui ó, no versículo 19, né? Grifa aí na sua Bíblia, o versículo 12 e o versículo 19, são dois versículos-chave que ele vai estar nos mostrando que, na verdade, o que nos condenou foi o pecado de Adão. Então, o pecado que eu cometo hoje é só o resultado do pecado de Adão, né? Se Adão não tivesse pecado, logo eu também não pecaria. Como ele pecou, o pecado passou a todos os homens, então eu não tenho como gerar outro fruto a não ser esse pecado.
né? Então, o que nos condenou ao inferno, sim, foi o pecado de Adão. Amém? Então, agora nós vamos dar continuidade aqui. Nós somos, então, feitos pecadores, né? Você vai ver aqui no versículo 19, ele vai estar falando sobre isso, tanto no versículo 19 quanto no versículo 12. E agora nós precisamos entender também o que é o pecado. O que é esse pecado? O pecado, ele é a natureza, tá? Ele é a essência. Anote isso aí, tá? No seu caderno. Ele é a natureza. É como se ele fosse o nosso DNA. Quando Adão pecou, e aí esse pecado, né, e a morte passou a todos os homens, ele se alojou no nosso corpo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais tarde. Ah, então é como se ele tivesse se tornado agora a nossa natureza. Por isso que nós já nascemos pecadores. E os pecados, né? Porque é isso que nós estamos vendo, a diferença entre o pecado e pecados, né? Se você talvez perguntar para alguém que não estuda a Bíblia ou que não tem esse contexto espiritual, a pessoa vai dizer assim: ah, a diferença entre o pecado e pecados é que um é no singular e outro é no plural, né? Que é algo lógico de nós identificarmos. Mas através das Escrituras nós vamos ver a diferença, que o pecado foi o pecado que Adão cometeu. E os pecados são todos o fruto, o que é resultado deste pecado de Adão. Lembra que semana passada nós falamos, né? Nós fizemos como se fosse uma figura assim, de linguagem, que é apontando para o pecado sendo como se ele fosse uma árvore e os pecados sendo o fruto de uma forma assim mais simples para nós entendermos, amém? Então, os pecados, eles são os nossos atos, né? Tudo que nós cometemos em desacordo com a palavra de Deus, né? Por causa do pecado que habita em nós. Então, tudo aquilo que eu faço que não está de acordo com a vontade do Senhor, isso é pecado, é o fruto do pecado. Amém? Por quê? Porque ele habita no nosso corpo, tá? Glória a Deus. Tudo certo até aqui? Lembra então que nós falamos lá no início que nós tínhamos então o espírito, a alma e o corpo, e automaticamente, quando o homem pecou, o homem foi desligado, ou seja, a morte é você se desligar de Deus, porque a verdadeira vida é estar ligado em Deus. Quando o homem pecou, ele se desligou. Agora o Senhor, ele precisa fazer o quê? Ele precisa resolver essa questão do pecado por nós. Nós não temos como resolver isso, né? Nós não conseguimos, pelo nosso bom comportamento, sermos salvos, né? Até porque o pecado ele já habita no nosso corpo. Nós não teríamos nada santo, nós não teríamos nada que não tenha um pecado para que a gente troque com Deus, nem mesmo a nossa vida. Então nós dependemos agora de Deus para que ele possa nos resgatar, que agora é o caminho inverso. Quando o homem pecou, o homem caiu, saiu da presença do Senhor, e agora o homem precisa voltar para a presença de Deus. Mas para isso nós dependemos de Deus. Amém? Então vamos ler lá em 1 Coríntios, tá? Se tu tiver alguma caneta, alguma coisa, guarda esse texto de Romanos, tá? Deixa marcado ali, que depois nós vamos voltar em Romanos, tá? Mas vamos avançar lá para 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Nós vamos entender uma coisa, ó. Olha lá. 1 Coríntios 6, 17. Ele vai dizer assim: mas o que se ajunta com o Senhor é um só espírito. O que se ajunta com o Senhor é um só espírito. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Bom, no início o homem ele se desligou de Deus, certo? Agora, para o homem estar vivo, voltar a viver, ele precisa se reconectar com Deus. E a Bíblia está me dizendo aqui agora que quando o Senhor se ajunta, se une novamente com o homem, ele se torna um só espírito. Ou seja, já não tem mais
o espírito da Daia e o espírito agora do Senhor Jesus. Eles se uniram e formaram um só espírito. E o espírito de Jesus Cristo gerou vida agora na Daia. Lembra que antes o espírito tinha se separado por causa do pecado de Adão. Só que agora ele se uniu de volta. E por que que ele se uniu? Porque o Senhor Jesus aprove a Deus enviar Jesus Cristo para morrer por nós. E Deus ressuscitou a Jesus Cristo. E aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador e crê que Jesus Cristo ressuscitou, ele recebe agora o Espírito de Cristo. E aí acontece isso que está falando aqui em 1 Coríntios 6,17. O Espírito de Deus se une ao nosso espírito e se torna um. Sabe o que se chama isso? Salvação. Salvação. Quando você reconhece a obra de Jesus Cristo na cruz, e quando você crê que Jesus Cristo ressuscitou, tá? Porque tem que deixar bem claro, Jesus Cristo ele não está mais na cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo. E a partir disso, nós fomos salvos. O Senhor se conectou ao nosso espírito. E isso se dá a salvação do nosso espírito. Eu quero fazer um desenho para vocês aqui, mas eu vou fazer aqui no quadro, tá? E aí vocês vão acompanhando comigo aqui. Eu vou tentar desenhar aqui rápido para que a gente compreenda. Olha só, eu vou fazer com os triângulos que nós fizemos semana passada. Amém? Vocês estão vendo aí? Faz um joinha aí para mim, ver se vocês estão vendo. Estão vendo? Glória a Deus. Deixa eu colocar mais para cá. Olha só. E vamos fazer uma outra forma aqui. E eu vou escrever aqui, ó. Deus. Vamos escrever aqui. Deixa eu só diminuir aqui. Espírito. Alma. Alma e corpo. Estão conseguindo enxergar bem? Amém? Então tá, lembra que nós falamos lá no princípio, vocês estão vendo aqui a setinha do mouse, né? Ó, lembra que o Senhor aqui ele estava conectado, né? Deus estava conectado ao nosso espírito. Quando Adão pecou, automaticamente essa conexão que nós tínhamos aqui, ó, ela se perdeu. Essa foi a morte. Aí agora o Senhor mandou Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morre na cruz e ressuscita, e nós reconhecemos a sua obra, novamente vai ter essa ligação, que é o que nós acabamos de ler. O homem está ligado novamente a Deus através de Jesus Cristo. Nós recebemos a vida de Deus. Aquela morte que havia no espírito não tem mais, agora nós recebemos a vida de Deus, certo? Só que lembra que nós tínhamos falado, né, que agora, quando o homem perdeu aquela conexão com Deus, o homem agora só tinha o pecado no corpo, e o corpo ia ensinar agora, ia transformar a nossa mente somente para pecar. Então agora nós precisamos fazer o quê? Transformar a nossa mente. Nós precisamos renovar a nossa mente. Porque como nós nascemos pecadores, automaticamente a nossa mente, o que ela pensa é em pecado. Ela vive conforme as leis deste mundo. A nossa mente aprendeu a ser escrava do pecado. Então ela vai pensar como um escravo ou como um pecador. Então agora nós precisamos renovar essa mente aqui. Vamos ali vamos voltar em Romanos, mas em Romanos 12.
Romanos 12, no versículo 2. Amém? Olha o que ele vai dizer lá. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, você começou a observar que Deus ele está resolvendo esse problema para nós? Conseguiram perceber isso? O Senhor ele enviou Jesus Cristo para nos dar vida no Espírito, certo? Agora, ele também nos dá a direção de como transformar, ou seja, salvar a nossa alma. O que é a nossa alma? É onde está a nossa personalidade, é quem nós somos, ou seja, na nossa mente. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer agora aqui, ó, para nós renovar a nossa mente. Ou seja, agora, através das escrituras, através da oração, através de eu ouvir o que Deus quer que eu faça, tudo isso eu vou transformar a minha mente. Ou seja, antes a minha mente ela pensava em pecar. Agora, através das escrituras, como eu estou renovando a minha mente, eu estou aprendendo algo novo através das escrituras, as escrituras estão me mostrando que é errado o que eu fazia. Se antes eu achava normal mentir, porque eu era escravo do pecado, agora, através das escrituras, ela me diz que é errado, que é pecado eu mentir. Ou seja, então eu vou renovar a minha mente. Eu não vou mais mentir. Se eu roubava, agora, através da renovação da minha mente, que eu sei que é errado, eu não vou mais roubar. Se eu desonro os meus pais ou desobedeço os meus pais, eu sei que através das escrituras agora, ela está me ensinando que é errado, então eu vou fazer diferente. Ou seja, o Senhor ele já me deu vida no espírito. Agora, como ele está conectado comigo, ele mesmo está me ensinando através do espírito dele que está ligado com o meu e através da escritura. E agora está fazendo o quê? Salvando, renovando a minha mente. Porque através da minha mente é que vai sair as atitudes para o meu corpo, os comandos do meu corpo. Ou seja, se eu consigo aqui, ó, fazer isso aqui com a mão, é porque a minha cabeça deu um comando para o meu corpo para que a minha mão fizesse isso. Amém? Se a minha cabeça só tem pecado, todo o meu corpo vai realizar pecado, só pecado. Agora, quando eu vou transformar minha mente através das escrituras e do Senhor, o meu corpo começa a gerar um novo fruto, que é um fruto para a vida, já não mais morte. Viu a importância de você ler as escrituras, de você orar, de você buscar? É o processo da salvação, que começou pelo Espírito. Através do Espírito, o Senhor está te dando a direção para você transformar a sua mente. E agora nós só temos um probleminha, que nós precisamos resolver a questão do corpo. Amém? Deixa eu fechar aqui. Vamos voltar aqui num texto, está em Romanos, só volta um pouquinho aqui. Romanos, deixa eu só achar aqui. Romanos 7. Romanos 7, o versículo 15. Eu li semana passada um pouquinho para vocês, eu falei aqui um pouquinho, mas hoje eu quero ler ele por completo para que vocês observem que nós falamos que o pecado ele está alojado, ou seja, ele está conectado ao corpo. Lembra que antes eu falei que o Espírito do Senhor ele se uniu com o nosso? Essa união nós chamamos de amalgamar. Se você quiser procurar depois dessa palavra, amalgamar, ela dá a ideia de você se unir de uma forma que você não tem mais como se separar. Amém? Então, assim como agora o Espírito de Deus se amalgamou, ou seja, ele se uniu ao meu espírito, me dando a salvação, quando o homem pecou, o pecado ele se amalgamou no meu corpo. E aí nós vamos entender aqui agora através do que o apóstolo Paulo fala a respeito desse assunto, tá bom? Vamos lá, ó. A partir do versículo 15, ele vai dizer assim:
porque o que eu faço não o permito. Pois o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que odeio, isso eu faço. E se eu faço o que eu não quero, eu consinto que a lei é boa. Ou seja, o que ele estava dizendo? Eu sei que é importante, eu entendo que é valioso obedecer a Deus. Amém? Versículo 17. Então agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Aí vai seguir dizendo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, ou seja, no meu corpo, não habita coisas boas, pois o querer está presente em mim, mas o executar o bem, eu não encontro. Porque o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. 21. Eu acho então esta lei, que quando eu quero fazer o bem, o mal está presente comigo, pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. O que ele está dizendo segundo o homem interior? Lembra que nós lemos ali antes que o Espírito de Cristo se uniu ao nosso Espírito e agora é um? Ou seja, esse homem interior que ele está falando é justamente o espiritual, o nosso corpo espiritual, que agora é Cristo. Então, através do Espírito, nós sabemos o que precisamos fazer. Só que aí, quando nós olhamos para a carne não quer fazer o bem, porque na nossa carne tem o pecado. Você já tentou, você já fez alguma coisa errada, sabendo que está errado, mas você fez? É mais ou menos isso. Ah, eu sei que eu não deveria fazer isso, mas eu acabo fazendo. Por quê? Na sua mente, ou seja, o espírito, ele te aconselha, dizendo, olha, isso é errado. Mas no seu corpo vem a vontade, ou seja, o pecado que está no corpo, ele deseja fazer aquilo que está errado. É isso que Paulo está falando. 23. Mas eu vejo outra lei nos meus membros. Olha só, ele fala do homem interior, que é o espiritual, que tem uma lei, e agora tem uma outra lei no corpo, ou seja, que é a lei do pecado. Guerreando contra a lei da minha mente, ou seja, do espírito, me trazendo cativo debaixo da lei, olha só, debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Aí ele vai dizendo no versículo 24, olha só, acompanha comigo. Ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, esse corpo que nós temos, ele não tem conserto. Ele está condenado, esse corpo. Este corpo que nós temos é o corpo da morte, por causa do pecado que habita nele. Então, como que nós estamos agora? Em que situação que nós estamos? Nós temos o novo homem vivendo dentro do velho homem. O Espírito de Cristo, que se uniu comigo, vivendo dentro de um corpo que tem pecado. E aí dentro de nós fica aquela guerra. Eu sei que é errado. Eu sei que é errado mentir, mas acaba automaticamente o corpo mentindo, ou fazendo o que é errado, ou pegando o que não é para pegar, praticando o pecado. É isso que Paulo está falando, falando. Olha, eu gostaria muito de fazer o bem, mas eu não consigo. E se eu não estou fazendo o bem que eu quero, mas estou fazendo o mal que eu não quero, já não sou eu quem faço, mas sim o pecado que habita no meu corpo. Então agora nós temos que compreender isso. Preste bem atenção. Quando o Senhor enviou Jesus Cristo, ele salvou o nosso espírito, dando vida. Aí o Senhor agora deixou as Escrituras, deixou o Espírito Santo para quê? Para renovar a nossa mente. E o nosso corpo, esse corpo aqui, ele está condenado. Mas como que eu vou ficar agora com a questão do corpo? A Bíblia diz que lá no último dia, quando o Senhor Jesus vier, ele vai ressuscitar os mortos. E ele vai dar um corpo de glória, um corpo glorificado.
Ou seja, o Senhor ele vai nos dar um novo corpo. Porque se eu entrasse com esse corpo aqui no reino de Deus, o pecado entraria no reino. Porque o pecado está junto nesse corpo. Olha só, para o Senhor ele exterminar com o pecado aqui do mundo, ele precisaria fazer o quê? Matar a todos. Deus ele precisaria matar todo mundo, porque todo mundo tem pecado no corpo. Aí Deus ele ia exterminar com o pecado do mundo. Mas para isso ele precisaria matar todos nós. O Senhor ele tentou fazer isso lá em Noé. Lembra? Que em Noé ele só salvou a família de Noé e matou toda uma humanidade. Mas Noé achou graças aos olhos do Senhor. Mas mesmo Noé achando graças aos olhos do Senhor, o pecado estava na carne. Por isso que o pecado continua no mundo. E aí, como que o Senhor ele vai resolver para nós essa questão? Deixa eu abrir aqui um outro texto, só para nós compreender, que abre junto comigo, João, volta um pouco aí. João capítulo 17, a partir do versículo 20. Do 20 ao 23. Olha só, o que ele vai dizer aqui. E oro não somente por estes. Quem são estes que Jesus estava orando? Os discípulos, aqueles que estavam com ele. Aí ele vai seguir dizendo assim, ó, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Quem são esses aí que vão crer nele? Nós, todos nós que viemos depois de Cristo, que cremos na palavra dele. Ou seja, você observou que Jesus orou por mim e por você? Olha que legal isso. E aí ele vai dizendo no 21 assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E dê-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste, assim como me amaste. O que ele está dizendo? O que o Senhor Jesus estava orando? Ele estava declarando justamente isso, Pai, através dessa minha atitude de me entregar por eles, eu oro para que eles possam ser um comigo, assim como eu sou um com você. E foi isso que aconteceu quando o Senhor nos salvou em espírito. Nós nos tornamos um com Ele. Isso se chama salvação. Amém? Glória a Deus. Vamos avançar. Esse texto era só para trazer a confirmação a respeito disso aí. E vamos agora para João 6. Perdão, Romanos 8. Depois nós vamos para João 6. Vamos lá em Romanos 8. Vocês vão ter bastante coisa para estudar, meus queridos. Amém? Romanos 8, versículo 3. Ele vai dizer assim: portanto, o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio filho em semelhança da carne pecaminosa, olha só, em semelhança da carne pecaminosa. E como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne. O que aconteceu aqui? O Senhor tinha a lei, lembra no Antigo Testamento? Só que a lei, ao invés de nos aproximar de Deus, ela nos afastava, porque ninguém conseguia cumprir com a lei. Então o Senhor manda Jesus Cristo à semelhança da carne, do pecado. Só que lembra que nós falamos, até a Sofia perguntou semana passada, sobre como que Jesus ele não tinha pecado, porque ele nasceu do Espírito. Ou seja, Jesus ele nasceu conectado com Deus. Ele não teve a separação do Espírito, a não ser na cruz. Depois nós vamos falar sobre isso. Então, quando Jesus nasceu, ele já nasceu ligado com Deus. Por isso que ele nasceu sem esse pecado. E aí, então, Deus faz uma troca. Ele entrega Jesus
para nos resgatar, para pagar sobre os nossos pecados. Amém? E ele vai dizer assim, versículo 4: para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que nós andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, ou seja, no pecado. Mas o que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Por quê? Porque no nosso espírito está o Espírito de Cristo. Porque a mentalidade carnal é morte. Por que a mentalidade carnal é morte? Lembra que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte? E lembra que nós falamos que o pecado está no corpo? Então, se a sua mentalidade é carnal, a mentalidade é a mentalidade de morte. Mas a mentalidade espiritual, ou seja, a mentalidade de Cristo, é vida e paz. Portanto, a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, ou seja, não faz a vontade de Deus. Nem de fato pode ser. Então, os que são da carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Amém? Então, aqui só para ficar bem claro, o que Deus fez? Que ele mandou o seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar. Amém? Glória a Deus. Vamos ver aqui, próximo versículo. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Olha só. Nós acabamos de ler agora, eu estou com o texto aberto, eu vou só reler aqui para que você compreenda sobre o que nós vamos falar. Nós acabamos de ler aqui no versículo 3, ali de Romanos 8, que Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e como oferta pelo pecado, ele condenou o pecado na carne, certo? O que ele está dizendo? Bom, lembra que nós falamos que pro Senhor, então, agora aniquilar o pecado do mundo, ele precisaria matar a todos? Toda a carne da terra ele precisaria matar? Só que o que aconteceu? Isso aqui se chama representatividade, ou seja, é representação. Assim como Adão me representava, e por me representar, quando ele pecou, eu me tornei um pecador, agora Cristo, quando ele veio, morreu e ressuscitou, assim também ele me representa, quando eu creio nele. Então, Adão me representava, eu me tornei pecador. Cristo me representa, eu creio nele, ele me tornou agora um justo, justificado pela fé. Eu estou salvo por causa de Cristo. Só que como que o Senhor vai resolver a questão do pecado? Já que ele tem que matar toda a carne, ele não vai precisar matar necessariamente numa vez só este corpo agora. Mas olha só, quando você se batiza, quando você mergulha nas águas, o que significa o batismo? Quando você entra na água, você está dizendo que você morreu com Cristo, porque ele te representa. Quando você sai da água, você está dizendo que você ressuscitou com Cristo e viverá para ele. Ou seja, quando você entra na água, Jesus Cristo te matou junto com ele na cruz. E, na verdade, quando Cristo morreu na cruz, Cristo ele matou toda a humanidade. Qual é a diferença? É como que nós vamos entrar na eternidade. Porque as pessoas que entrarem na eternidade sem Jesus Cristo estão eternamente condenadas, ou seja, eternamente mortas. Agora, se eu entrar na eternidade com Cristo, eu estou eternamente salvo com Cristo. Na cruz, Jesus matou a todos. Então, quando eu entro na água, morri para o pecado. Ou seja, matei a minha carne. Quando eu saí da água, ressuscitei com Cristo. Amém?
E aí nós vamos compreender o que Paulo fala ali agora em Gálatas 2:20. Olha só o que Paulo está falando. Ele diz assim: estou crucificado com Cristo. Não obstante, eu vivo. O que ele está dizendo assim? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por que ele está dizendo aqui? Eu morri com Cristo. Quando Cristo foi para a cruz e agora eu creio nele, eu morri com Cristo. E agora já não é mais eu quem vivo. É Cristo que vive em mim. Porque o espírito dele se uniu com o meu. E aí ele vai seguir dizendo assim: e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou. Ou seja, ele vive esta vida na carne, como nós estamos vivendo. Ele vive crendo que Jesus Cristo no último dia vai ressuscitar ele. É assim que o apóstolo Paulo vivia. Ele diz: já não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. E essa vida na carne, eu vivo crendo que Cristo vai ressuscitar, me ressuscitar um dia. Amém? Eu vou encerrar por aqui, porque eu sei que é bastante coisa, para que vocês possam meditar nesses textos, para que vocês possam assistir essa aula, montar uma linha do tempo daquilo que nós falamos. E semana que vem nós vamos dar continuidade e vamos encerrar aqui, para que a gente tenha certeza da nossa salvação e que quem fez tudo para nos resgatar e nos salvar foi Deus, foi pela vontade de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.